Que Deus venha falar com você através desse vídeo, e que seu entendimento seja aberto em relação à sua palavra. Hoje veremos o que acontece com uma pessoa que conversa com o próprio diabo, e como sem perceber, a pessoa acaba conversando com ele. E por conta disso traz para si consequências terríveis, e até fatais. Em Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Agora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus é ordem e disciplina. Onde há ordem a Deus, é só olharmos para o universo. Todos os astros, por maiores que sejam, seguem uma ordem divina, uma lei. Toda a criação de Deus segue uma ordem. Com Adão e Eva não era diferente. Ambos eram criações de Deus. E da mesma forma, Deus instituiu uma lei para eles obedecerem. A obediência à lei de Deus fazia com que houvesse comunhão entre Deus e a criatura. No jardim do Éden só havia um mandamento. Não havia não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Esses mandamentos não eram necessários, pois Adão e Eva não conheciam o mal. Não havia dentro deles a maldade. Eles eram puros e só conheciam o bem. Eram como crianças. E durante um tempo eles obedeceram e viviam em comunhão com Deus, de modo que o próprio Deus vinha pessoalmente visitá-los. E notamos que enquanto Adão e Eva viviam em obediência e bons olhos à ordem de Deus, o diabo não tinha acesso a eles. Mas como vimos no versículo, o diabo, que veio na forma de serpente, se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. Ele não arrancou o fruto e deu para ela comer. O diabo deu uma sugestão. E nessa sugestão, o diabo passou a visão dele para Eva. Ele mudou os bons olhos que Eva tinha em relação à ordem de Deus, de forma que Eva passou a enxergar a ordem dada por Deus sob a ótica do mal. É como se o diabo dissesse a Eva: Deus está escondendo de você a verdade. Você não vai morrer se comer desse fruto. Ele disse isso para que você não seja igual a ele, para que você não tenha o conhecimento dele. O diabo mudou a visão de Eva, de forma que Eva começou a pensar de acordo com as palavras do diabo. Então eu não vou morrer. Deus está escondendo esse segredo de mim. O diabo, com sua conversa, acabou mudando a forma como Eva via a ordem dada por Deus. Isso ocorreu no jardim do Éden, mas ainda acontece nos dias de hoje. O diabo puxou uma conversa e colocou a visão dele em Eva, e ela desobedeceu a Deus e convenceu a Adão a fazer o mesmo. Hoje essa serpente vem como um colega no trabalho, como um parente. Pessoas que colocam em você uma visão negativa das coisas. Já deve ter acontecido com você de alguém ter falado mal de uma pessoa para você, querendo que você enxergasse essa tal pessoa com os maus olhos dela. E quando você conheceu a pessoa em questão, você viu que a pessoa não era nada daquilo. Já deve ter acontecido de alguém te incentivar a fazer o que é errado, dizendo: é só hoje. Só dessa vez. Pessoas que mudam a sua maneira de ver as coisas. Veja o que diz a palavra sobre a forma como enxergamos as coisas. Em Mateus 6, versículos 22 e 23 diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tome cuidado. Através de uma conversa você acaba ficando com maus olhos. Você não deve enxergar nada nem ninguém pelos olhos dos outros. Você deve sempre estar atento às palavras das serpentes. Ao olhar com maus olhos, você começa a ver apenas o lado negativo das coisas, as falhas, as fraquezas das pessoas. Você deve ter os bons olhos de Jesus, que viu a mulher adúltera ser acusada pelos seus pecados. E apesar do que ela havia feito, ele a perdoou, porque a viu com bons olhos. Eva pecou porque conversou com o diabo, deu brecha, e isso acontece hoje, pois o diabo está ativo nesse mundo. Ele conversa com você, e ele sugere, ele diz:
se joga, acaba com a sua vida que você resolve o problema. Ele não empurra a pessoa, é a pessoa que se joga. Mas ele sugere, a pessoa passa a ver o suicídio de outra forma. Ele muda a visão. Às vezes são em coisas tolas que ele derruba a pessoa. Por exemplo, a mulher não gosta que o marido deixe a roupa jogada, e desatento chegando cansado do trabalho, o marido acaba deixando a roupa jogada. Não foi intencional. Mas quando a mulher se depara com a roupa jogada, logo vem o diabo e puxa uma conversa, com o intuito de tornar os olhos dessa mulher maus, dizendo na mente dela: está vendo? Esse homem não te respeita. Ele não está nem aí para você. Com isso, a mulher é tomada de fúria, agride o marido com palavras e vira uma confusão. E depois o diabo apresenta a essa mulher um outro homem no trabalho e faz a mulher acreditar que esse novo homem dá mais valor para ela, a ponto dela trair o próprio marido. E o marido descobre a traição e mata o amante e vai preso. Tudo por conta dela ter conversado com o diabo e, consequentemente, ter enxergado o marido com maus olhos. É assim que o diabo trabalha, na mente da pessoa. Por isso que não se conversa com o diabo, por isso que se repreende os pensamentos maus. Sabendo disso, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ele conversar com o diabo. Como está escrito em Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos, e o serviram. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para conversar com o diabo, Jesus se permitiu chegar no limite da tentação. Para nos deixar o exemplo de como agir quando o diabo nos vem com ideias e sugestões, observe que o diabo adora pegar a pessoa no deserto, ou seja, nos momentos difíceis da vida, e Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e ficou com o corpo fraco e teve fome, e fez isso para ir ao limite. E o diabo sabia da fome que Jesus estava, e por conta disso sugeriu que ele transformasse as pedras em pães. Percebe? O diabo pega no ponto mais fraco, principalmente quando estamos no deserto, mas Jesus nos mostra nessa passagem que quem é de Deus resiste. Se você está passando por um deserto, está desempregado, e de repente vem uma pessoa e te oferece um esquema ilícito para ganhar dinheiro. E você está precisando de dinheiro. Você está com fome. Se você está andando nas pisadas do Senhor Jesus, você vai rejeitar essa oferta. Quer você goste ou não, todos nós passamos pelo deserto e sofremos as tentações do diabo. E no deserto devemos olhar para Jesus e se comportar como ele. Resistindo ao mal, Jesus deixou a receita de como nós devemos se comportar diante das conversas que o diabo nos apresenta. E Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. Há um limite. Ninguém vai ser tentado além das suas forças. E nessa passagem vemos que o diabo não vem conversar apenas uma vez. Depois da primeira tentativa, vemos que no versículo 5, o diabo levou Jesus para a cidade santa de Jerusalém. E no versículo 8, ele faz uma nova tentativa e levou Jesus para um alto monte. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós, nos colocar no pináculo do templo, ou nos levar a um alto monte e mostrar para nós a glória desse mundo. Jesus, sabendo disso, se permitiu ser levado para nos mostrar como o diabo trabalha e como devemos agir diante dele. Jesus usou a palavra para responder ao diabo
E é na palavra que devemos estar firmes para, através dela, sermos livres de suas emboscadas. Quem está longe da palavra é presa fácil nesse mundo. O diabo também usou da palavra para persuadir Jesus. Ele também conhece a palavra. Nem todos que falam a palavra são de Deus. Talvez hoje mesmo o diabo conversou com você. Cuidado para que ele não mude a sua visão. Você viu no versículo: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Entenda. Adão e Eva desobedeceram a Deus e entraram em trevas. A pessoa que vive em desobediência à palavra de Deus está em trevas. Quem vive em trevas não enxerga as coisas de Deus. Para quem vive nas trevas é comum falar palavrão. Quem vive nas trevas é comum agir com mentiras. Quem vive nas trevas é comum a traição. Mas quem vive na luz, essas coisas são abominações. Quem é da luz tem bons olhos para tudo. Quem é das trevas tem maus olhos para tudo. Quem é da luz gosta das coisas às claras, quem é das trevas gosta das coisas ocultas escondidas. Anote isso. Se para fazer algo você vai precisar esconder de alguém, então não faça, pois as coisas de quem é da luz são as claras, e de quem é das trevas é em oculto, na escuridão. Tenha isso dentro de você, para te nortear. Não viva em trevas, não converse com o diabo. Quem vive em trevas está condenado, como podemos ver em João 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Guarde os seus olhos. Tenha cuidado com as pessoas enviadas pelo próprio mal para conversar com você, que te deixam com maus olhos. Tem gente que manifesta com demônio na igreja, não por causa de trabalhos contra ela, mas por conta de ter ficado com os maus olhos. O diabo entra pelos olhos. Os nossos olhos são janelas espirituais. Eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei se você está tendo cuidado com a sua vida espiritual. Mas enquanto você mantém os bons olhos, você tem luz na sua vida. E o diabo não consegue entrar. Agora, quando você começa a ter maus olhos, sem perceber, você acaba servindo aos objetivos do diabo. Meu amigo, minha amiga, você viu que no paraíso havia ordem. Adão e Eva não faziam tudo o que queriam. Enquanto eles obedeciam à ordem de Deus, eles estavam no paraíso de Deus. Quem é de Deus tem disciplina. E hoje o diabo mudou a visão das pessoas de forma que elas acham que se tiverem a liberdade de fazer tudo o que quiserem serão felizes. Porém é o contrário. Quem vive na disciplina de Deus fazendo o que Deus aprova, mesmo contra a sua vontade, está conectado com Deus e tem paz. Está no paraíso. Quem vive fazendo o que quer está fora do paraíso e não tem paz dentro de si, pois não está conectada a Deus. O diabo tem ganhado muitas pessoas com sua conversa. Não deixe que ele ganhe você também. Agradecemos muito por ter assistido ao nosso vídeo. Nosso intuito aqui no YouTube é trazer a palavra de Deus de uma forma clara e imersiva. Se esse vídeo te ajudou ou fez alguma diferença para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sino. Isso nos motiva a continuar a trazer vídeos novos todas as semanas para vocês. Fiquem com Deus.